A paz, querido, seja bem-vindo ao Verbo BH aqui no YouTube. Você é o nosso convidado especial e mais do que isso, você pode semear a bênção que você vai receber através desse vídeo, através das outras lives. E eu achei uma coisa interessante, eu não sei se o Pierre já percebeu, se o pastor Adalberto percebeu, mas passamos de 5.000 inscritos aqui no YouTube. Eu olhei agora há pouco, estava em 5.000 e 40.000 inscritos. Isso é muito bom, significa que você tem nos ajudado a alcançar vidas, a alcançar pessoas. Nos siga também no Instagram, estamos chegando a 10.000 seguidores lá. Seja um propagador, seja uma pessoa que contribui com a divulgação do Evangelho, isso é muito importante para nós, amém? E nós vamos conversar e vamos nos relembrar de algumas coisas que Deus tem feito, não só por nós, mas por toda a humanidade. Eu gostaria que você já deixasse aberto no livro de Zacarias. Sim, irmão, Zacarias não era apenas um trapalhão, ele também era um profeta do Antigo Testamento, era um profeta menor. E eu gostaria que você abrisse lá no livro de Zacarias, no capítulo 9. Qual é o contexto do livro de Zacarias? Esse livro foi escrito para os judeus em Jerusalém, logo após o exílio da Babilônia. Eles tinham retornado para Jerusalém para a construção do templo. E o profeta Zacarias era esse homem que conduziu o povo judeu, através das profecias e das correções, para que eles não desistissem, para que eles continuassem perseverantes, porque o Salvador viria, o Messias chegaria. Então, eu quero que você abra lá no capítulo 9, no versículo 12. Vamos ver o que está escrito aqui. Aleluia. Diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Vou ler de novo. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Irmãos, a gente precisa entender que a esperança é uma ferramenta. A gente pode fazer um paralelo com o que está acontecendo, o que algumas pessoas estão vivenciando. Uma das ferramentas que o governo tem auxiliado o povo neste momento é através de um auxílio chamado auxílio emergencial. Então, isso é uma ferramenta de posses que o governo tem para socorrer o seu povo, para socorrer a sua nação. E a esperança, ela tem um poder que pode mudar as nossas vidas em meio a qualquer situação. Não é porque o que a gente está vivendo agora é triste, é desolador e é desesperançoso, não às vezes, mas é de fato desesperançoso, mas Deus, Ele tem uma ferramenta chamada de palavra que Ele disse, palavra que Ele construiu, palavra que Ele destinou aos seus filhos, mas dentro disso existem várias oportunidades e formas da gente reagir e da gente poder discernir algumas coisas. E é interessante que o profeta chama o povo de Israel de prisioneiro da esperança. Eu nunca estive presa, louvado seja o nome do Senhor, acredito que você também não. Se você já esteve, acredito que deva ser uma situação difícil. Mas quando você está preso a algo, a sensação que você tem é de que, será que eu vou conseguir me desprender disso aqui? Eu não sei se você já ficou preso dentro de um elevador, eu não sei se você já ficou preso dentro de um carro, eu não sei se você ficou preso do lado de fora, do lado de dentro da sua casa. Isso já aconteceu comigo várias vezes, irmãos, eu tenho um problema com chave terrível. Eu sempre perco, eu sempre não sei onde eu guardei, e ou eu fico para dentro ou eu fico para fora presa. E a gente acha que estar preso a alguma coisa está sempre associado a algo ruim, mas isso não é verdade. Um profeta chama o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, de prisioneiros da esperança. E eu não sei qual é a situação ou o momento que você possa estar vivendo na sua vida agora, mas estar preso ao amor de Deus, à sua palavra, estar preso àquilo que Deus colocou no seu coração, é o que tem trago esperança para a sua vida, assim como tem sido para a minha. E eu quero que a gente vá para a nova aliança.
A gente trouxe uma referência aqui do Antigo Testamento, mas é muito importante a gente sempre olhar para aquilo que nós precisamos enxergar, aonde nós estamos. E é interessante que o livro de Zacarias, dos profetas menores, esse é um livro que ele vai apontar para o Messias e vai apontar para aquilo que o Messias se tornaria para as nossas vidas também como igreja. Então eu quero que você vá lá para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, no capítulo 4. O que está acontecendo aqui? Paulo está dando uma orientação para a igreja. O livro de Coríntios, na verdade, é um livro muito conhecido do Novo Testamento. E era uma situação em que a igreja se comportava de algumas maneiras em que Paulo vem com suas correções para colocar a igreja de uma forma em que ela se arrependesse e continuasse a obra. E diz assim, no capítulo 4, versículo 8. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo é uma pessoa que nunca omitiu as suas dificuldades. E às vezes a gente se esconde atrás do nosso problema com medo de ofender, com medo de nos sentirmos menores, mas Deus, ele não deseja isso. Deus deseja que a nossa vida possa ser exposta ao ponto de trazer cura para outra pessoa. E Paulo ali diz, olha, vai acontecer de tudo. Vai acontecer de tudo com você. Coisas boas e coisas ruins. Mas você sabe, que bem sabe, porque sabe que a sua esperança não está nessas coisas. Existem situações que a gente fala... no mundo tem um ditado falando, até Deus duvida. E existem coisas que nos deixam perplexos, irmãos. A gente fala, como que chegou nesse nível? Como que um ser humano pode chegar nesse nível? A gente estava assistindo um documentário em casa e um pai, por vergonha de ter falido, de ter perdido tudo que ele tinha, ele simplesmente matou a esposa, os 4 filhos e fugiu, com medo da vergonha de ser descoberto. E a gente ficou refletindo sobre aquela situação, porque ele não foi encontrado, ele fugiu. Como que um ser humano pode chegar nesse momento da vida? E essas coisas nos deixam perplexos, irmãos. Essas coisas fazem com que a gente duvide de algumas coisas, que o mundo possa haver bondade, que no mundo possa haver esperança, que no mundo possa haver transformação. Mas, apaixonada pela matéria Aliança de Sangue, que é aplicada no Rema, que é conhecida em muitos outros seminários, em muitas igrejas é pregada, a Aliança de Sangue, perdão, a Nova Aliança. É interessante que a esperança da Nova Aliança, irmãos, é a volta de Jesus. A esperança no Antigo Testamento é que o Messias viria, isso é muito importante. Mas quando chega na nossa aliança, a gente tem que ter uma expectativa de alguma coisa para acontecer. Eu não sei vocês, mas Jesus está voltando e a gente ouve isso desde a nossa avó. Mas mais certo do que o chão que eu estou pisando, ele voltará. Isso é fato. E essa esperança precisa estar entrelaçada nas nossas vidas de uma maneira prática, de uma maneira real. Paulo está falando, gente, vai acontecer coisas horríveis, mas nada vai mudar quem é você para Deus e aquilo que Deus é para você. E isso é o mais importante. Essa é a nossa esperança. Agora a gente vai voltar para o livro de 1 Coríntios. Volta um livro, no capítulo 13, que é extremamente conhecido por descrever o comportamento, ou quem é o amor, ou como o amor é, ou como o amor age, ou o que o amor faz, como o amor possivelmente vai reagir. É nesse capítulo que você vai entender claramente quem Deus é. E eu achei interessante que, coincidentemente, a palavra esperança também vai aparecer na declaração de quem o amor é. No versículo 13. Espera aí que eu voltei para Romanos, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Estas três, ou destas três, a maior de todas é o amor. Eu estava lendo algo a respeito, dizendo que a fé, a esperança e o amor são chamados de virtudes teológicas. Mas mais do que isso, a esperança, ela funciona como um estabilizador da fé e do amor. Eu não sei se você tem muitos equipamentos na sua casa, mas uma pessoa que tem normalmente muitos equipamentos, ela compra um estabilizador, conecta o aparelho no estabilizador para ligar diretamente na tomada. Por quê? Qualquer descarga elétrica vai impactar primeiro o estabilizador para que não queime o aparelho. A esperança é esse catalisador do poder, tanto da graça, tanto do amor, quanto do desânimo, quanto da depressão, quanto da miséria. Então a esperança, ela capitaliza isso para que você não receba o baque e se perca no caminho. Uma das definições da palavra esperança, né, a tradução bíblica, o contrário dela é desesperança ou desespero. E o significado disso significa que é uma pessoa sem caminho e que ela deseja desistir. A fé, ela vai funcionar como um estabilizador, como uma âncora que no meio da tempestade, ela tem que ser lançada ao mar para que o barco vai balançar, mas o barco não vai afundar. Muitas pessoas acham que a âncora, ela só é necessária no momento em que o barco está atracado no porto. Não é verdade. No momento em que a tempestade está sobre nós, a âncora de um barco, ela pode ser lançada para ajudar no equilíbrio. No momento em que tudo parece contrário, existe uma esperança que não deixará a sua vida ficar sem orientação, meu irmão. Se agarre à esperança, fale coisas boas, espere o melhor. Diga, vai melhorar, isso não vai continuar dessa forma. Deus é quem vai abrir o caminho. Confie, porque a esperança é uma orientação, é uma determinação de que muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão até passar, mas a fé, a esperança e o amor vão permanecer. Aí ele continua dizendo, olha, de todas essas, o amor sempre vai ser maior, porque o amor pode qualquer coisa. O amor faz com que você perdoe, o amor faz com que você continue acreditando no sentido de, olha, eu vou dar uma chance, mas sem a esperança, sem a vontade de continuar, de permanecer, de ter um propósito, a vida fica difícil, irmão. Não é fácil reagir, não é fácil crescer, não é fácil decidir, não é fácil. Querido, o que eu quero dizer com tudo isso é que a esperança só pode vir de você mesmo, ou da atitude de alguém sobre você. Nós precisamos ser esperançosos de propósito. Nós temos que nos forçar a trazer a esperança sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Isso é crucial para a nossa vida como cristão. É interessante que quando há um descritivo, há uma coisa relatando quem o amor é, o que o amor faz, termina dizendo, olha, entre a fé, a esperança, a fé e o amor, essas coisas vão permanecer em qualquer cristão. A gente precisa entender que, como cristão, a sua essência vai te trazer para pontos de equilíbrio. Sempre é a palavra. E o que a palavra diz? Que, olha, no momento da vida, da alegria, da tristeza, da saúde, da doença, a fé, a esperança e o amor permanecem. A fé, a esperança e o amor permanecem. A fé, a esperança e o amor permanecem. Seja positivo. Acredite, as coisas vão melhorar. Eu vou me desenvolver, eu vou ser transformado, eu vou mudar essa atitude, eu vou crescer, eu vou mudar pelo poder que há na palavra. Eu creio, eu tenho esperança. Irmãos, a esperança é algo que pode ser descrita como algo que você deseja. Um exemplo, uma viagem que você deseja muito fazer, cara, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Deus vai me ajudar, Deus vai me favorecer. Eu posso dar um exemplo da minha vida. Desde os meus 16 anos, eu sempre usei óculos. E o meu problema ocular era a miopia, eu não conseguia enxergar de longe. Aí você pergunta, a Alexandra provavelmente está de lente. Não, eu não estou de lente, irmãos. Eu sempre coloquei no meu coração que eu faria a minha cirurgia. Porém, existem alguns critérios, alguns planos cobrem a cirurgia, porém você tem que estar num nível de grau alto e ele tem que estar estabilizado.
E eu não estava nesse grau alto, eu estava num grau abaixo, estabilizado já há quase 4 anos. Eu falei, Deus, as coisas vão se mover e eu vou fazer a minha cirurgia. Eu não sei você, mas quem usa lente corretiva, não só o óculos, mas as lentes, é um incômodo. Você não pode dormir com a lente, você tem que tirar, você tem que ter cuidado, você tem que higienizar. Mas a minha esperança era, um dia vai chegar. O problema é que nós estamos investindo pouco tempo na esperança. A gente acredita que tudo tem que ser para ontem. Sabe o que acontece, irmãos? No livro de Zacarias, sabe quantos anos antes ele disse que o Messias viria para o povo de Israel, para eles não desistirem da construção do templo, mas que o Messias viria? 500 anos. Jesus veio depois de 500 anos que aquele homem disse sobre a vinda de Jesus na terra. Ele viu Jesus? Com certeza não, irmãos, ele não viveu 500 anos. Mas Zacarias acreditava que o Messias de Israel estava por vir. A esperança colocará paciência no seu coração para que a promessa se cumpra. Querido, se Deus diz que vai te abençoar, Ele vai te abençoar, espere. Tenha esperança. A palavra esperar vem de esperança. E nós esquecemos que existe uma construção como seres humanos, como cristãos e como pessoas que vivem em comunidade. Existe esperança, irmãos, esperança porque as coisas vão acontecer, coisas novas estão por vir, a nossa vida vai melhorar, os nossos sonhos vão acontecer, mas há uma esperança que ninguém pode dar para você, a não ser você mesmo. Se agarre a isso. Eu posso dizer, porque hoje eu sou casada, eu acho que uma das melhores coisas de estar casada é a proximidade. Você pode estar próximo à pessoa que você está, porque é possível essa intimidade. Caso você esteja namorando, não é o seu caso. E se você está nesse nível, vigie, irmão, é necessário. Mas é muito importante essa proximidade. E muitas das vezes a gente evita essa prisão com a esperança, a gente não se agarra a nada. Eu não sei se você que é mãe, provavelmente, a maneira com que você abraça o seu filho, a vontade, provavelmente, é de não soltá-lo nunca mais. Acredito que é essa sensação que uma mãe deve ter na infância da sua criança. Meu Deus, eu não quero que ele cresça. E nós esquecemos de nos agarrar à esperança. Porque vai acontecer, irmão. Porque Deus vai poder dar. Porque Deus vai favorecer. Mas não se preocupe com o tempo. Deus nunca se preocupou com o tempo, irmãos. Imagina se Deus se preocupasse com o tempo. A promessa de salvação viria só para Israel. Eu e você ficaríamos para trás. Mas enquanto as coisas não se cumprem, como você tem vivido? Como você tem trago esperança para as pessoas? Seja positivo, seja firme, seja esperançoso. Quando eu disse sobre a minha cirurgia, eu acabei não esqueci de terminar. Irmãos, chegou o dia em que tudo se alinhou e eu tive a possibilidade de fazer minha cirurgia sem gastar 1 centavo. Aí você pergunta, nossa, Deus abençoou muito a Alexandra. Deus me abençoou, mas Deus sabia que eu tinha esperança que aconteceria. E para que eu fizesse, eu tinha que esperar uma estabilização do grau. Eu não podia esperar, eu não podia fazer antes, porque se eu fizesse tudo antes, a correção que eu fiz nos meus olhos poderia ser perdida e poderia voltar o que era antes. Mas quando as coisas acontecem, alinhados, à esperança, irmãos, nada tira o prazer e a satisfação da sua vitória. E Deus tem prazer nisso. Eu gostaria de terminar dizendo que você também pode ser um semeador de esperança. Eu estou com meu celular aqui, acredito que você, como bom usuário, também está com o seu próximo. Eu quero que você mande uma mensagem nesse exato momento para alguém, uma mensagem de esperança. É uma coisa muito simples. Pegue o seu telefone, provavelmente já existe alguém no seu coração. Escreva algo para essa pessoa. Diga, olha, há esperança, as coisas vão melhorar. Cara, vai chegar o que você está sonhando. Querido, você que está estudando para aquele concurso, a pandemia vai parar, não interessa. Pode acontecer daqui 5, 6 anos, mas vai acontecer. Conheço pessoas, irmãos, que estudaram por anos para concurso. Foram chamados depois de 10 anos.
Será que a pessoa, se tivesse desistido, falou, não, isso não vai dar certo? Mas a esperança, no final, sempre tem esperança. Eu quero que você mande uma mensagem, porque eu também vou mandar aqui. Quero que você pegue o seu telefone, seu aplicativo, seu SMS, mande um e-mail, se você está me ouvindo trabalhando, se você está me ouvindo no seu serviço aí do lar, pare um pouquinho, pare um momento e mande uma mensagem de esperança. Para alguém do trabalho, alguém que você conheça que a situação está difícil. Como a mensagem já estava no meu coração, para mim é mais fácil a mensagem, mas eu quero que você pense e reflita. Se você está ouvindo antes de dormir, mande a mensagem para alguém. Se você está me ouvindo quando você estiver acordando, mande para essa pessoa agora pela manhã, pela noite, pela tarde, não importa. Vamos lá. Enviado, irmãos. Seja a semente da esperança no coração de alguém. Seja a semente da esperança que vai produzir a 100, a 30. Você que está desesperançoso nesse dia da sua vida, as coisas vão melhorar. Deus vai te abençoar. Deus não está morto. Deus não é mentiroso. Ele vive e por fim se levantará a seu favor. Ele cooperará para o bem por você o amá-lo. Saiba que Deus não vai deixar nunca de acreditar em você, de confiar em você. Creia, querido, a esperança. Se agarre a ela nos seus dias, porque Deus é bom em todo o tempo. Seja abençoado na prática da palavra e seja uma semente de esperança na vida das pessoas. Um beijo.